Números, capítulo 20. A morte de Miriam. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: Antes tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Moisés fere a rocha e as águas saem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim destirarás água da rocha, e darás a beber a congregação e os seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tem dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Moisés solicita passagem pelo Edom. Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel: Sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a sua voz. E mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade da extremidade dos teus termos. Deixe-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita e nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém, Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que, porventura, eu não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhes disseram: Subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos as tuas águas, darei o preço delas, sem saber alguma outra coisa. Deixe-me somente passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com a mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. A morte de Arão. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao monte Hor. E falou o Senhor a Moisés e Arão no monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será a seu povo, porque não entrará na terra em que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Toma a Arão
e a Eleazer, seu filho, e faze-o subir ao monte Hor. E despe a Arão as suas vestes, e veste-as a Eleazer, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram no monte Hor, perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão as vestes e as vestiu a Eleazer, seu filho. E morreu Arão ali sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazer do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Números capítulo 21. Os israelitas destroem os cananeus. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espiãs, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiro. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Horma, as serpentes ardentes e as serpentes de metal. Então partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do Senhor angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fácil deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faça uma serpente ardente e ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordito que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre um haste. E era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Reobote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram e alojaram-se desde a banda de Amon, que está no deserto, e sai dos termos dos amoreus, porque Armon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amoreus, pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, contra Caebe em Sufa, e contra os ribeiros de Armon, e contra a corrente dos ribeiros que se volta para a situação de Ar, e se encosta aos termos de Moabe. E dali partiram para Ber. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou esse cântico: sobe poço, e vós cantei dele, do poço que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com os seus bordões. E do deserto partiram para Matanã, e de Matanã para Naliel, e de Naliel para Bamote, e de Bamote partiram para o vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiros a Zeon, rei dos amoreus, dizendo: deixe-me passar pela tua terra, não vos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, e as águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que passemos os teus termos. Porém Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes
Zeon congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio da espada e tomou a sua terra em possessão, desde Armon até Jaboque, até aos filhos de Armon, porquanto o termo dos filhos de Armon era firme. Assim Israel tomou todas as cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Hesbom e em todas as suas aldeias, porque Hesbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Armon. Pelo que dizem os que falam em provérbios: vinde a Hesbom e edifique-se e fortifique-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Hesbom e uma chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar dos moabitas e aos senhores dos altos de Armon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos. Entregou seus filhos que iam fugindo e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus, e nós os derribamos. Hesbom perdida e até Dibon, e os assolamos até Nofa, se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram a caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles e todo o seu povo a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu tenho dado a sua mão, a ele e todo o seu povo, e a sua terra, e far-lhe-ás como fizestes a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E de tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Números capítulo 22. Balaque e Balaão. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão do Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, nos enviou, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-no, porventura poderei pelejar contra ele, e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com ele.
nem amaldiçoarás este povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores para vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandamento do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta, e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta do anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada, desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda a uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta do anjo, o Senhor apertou-se contra a parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombastes de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancastes a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviará diante de mim, na verdade, que eu agora te mataria e ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, que não soube que estavas neste caminho para te apores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com esses homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Armon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: Porventura não enviei diretamente chamar-te? Por que não viestes a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque:
Eis que eu tenho vindo a ti, porventura, poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. E Balaão foi a Balaque, e vieram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão, e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão, e o fez subir aos altos de Baal, e viu Balaão dali a última parte do povo. Números capítulo 23. Balaque edifica 7 altares. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei, porventura. O Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um alto. E encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este: preparei 7 altares e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. E tornando para ele, eis que estava ao pé do holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume dos penhais o vejo e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número de quarta parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que me fizestes? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoastes. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: roga-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás. E amaldiçoa-mo dali. Assim o tomou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e fala assim. E vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto e os príncipes dos Moabitas com ele, e disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as de unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Eis que o povo se levantará como leoa e se exalçará como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão:
nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: Não te falei eu, dizendo, tudo que o Senhor falar, aquilo falarei? Disse mais Balaque a Balaão: Ora, vem, e te levarei a outro lugar. Porventura bem parecerá aos olhos de Deus que dali nos amaldiçoastes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar.